Redação já está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Novo Tempo. Agora esse assunto deste bloco agora é algo bastante complexo. Na segunda-feira, os Estados Unidos realizaram oficialmente a mudança da embaixada para Jerusalém, indo de Tel Aviv para Jerusalém. Essa transição já estava prevista desde que o Trump reconheceu no final do ano passado que Jerusalém é a capital de Israel. E aí, por conta do discurso adotado pelo presidente norte-americano, manifestações na região da faixa de Gaza se tornaram ainda maiores e nesta semana manifestantes palestinos entraram em confronto com o exército israelense. Isso causou a morte de mais de 50 palestinos, além de ferimentos em quase 3.000 pessoas. E aí, para a gente discutir isso aqui dentro hoje, a gente está recebendo aqui dentro do estúdio o mestre em Ciências da Religião, Magno Paganelli. Magno, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Conexão Novo Tempo, no Redação Novo Tempo. Seja bem-vindo. Obrigado, Hélio, que eu agradeço o convite. Foi bom estar com vocês aqui e tentar esclarecer um pouco esse tema que o pessoal sempre tem dúvidas a respeito, né? E nesse momento, principalmente, né? Porque quando a gente acompanhou, no final do ano passado, Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, isso já causou um burburinho, principalmente no mundo islâmico e mais fortemente, claro, para a Palestina. A Palestina diz que Jerusalém é uma capital do povo palestino, embora a Palestina não tenha um Estado. Essa é a confusão inicial, Magno? Não, tem muitas confusões iniciais aí, né? Quando o Trump anunciou a mudança da embaixada, isso não era novidade porque já, como você mesmo disse, desde 95 isso está determinado pelo governo norte-americano. Só que, por tradição da diplomacia internacional, eles vão protelando, porque a ideia inicial, ela surge em 1947, quando a Liga Árabe, a Liga das Nações, que precedeu a Organização das Nações Unidas, a ONU, determinou que parte daquele território seria destinado para os judeus que estavam migrando da Europa e de outras partes do mundo. Parte ficaria com os árabes, os palestinos. E Jerusalém, era 1% da terra, ficaria sob domínio, sob cuidado internacional, para que não fosse apropriado por nenhum dos dois povos. Então, a diplomacia sempre discute as negociações de paz entre palestinos e israelenses, deixando Israel por último, ou seja, quando terminar as negociações, quando encontrarmos um acordo que seja bom e pacífico e duradouro para ambas as partes, então vamos definir o que vamos fazer com Jerusalém. Então, o que acontece? Quando Trump toma a decisão de mudar definitivamente, ele atropela toda uma tradição de negociação e de diplomacia internacional e não é acompanhado pelos principais países, nem da União Europeia, nem de nenhum lugar do mundo, a não ser, acho que 10 países pequenos que mudam, mas sem expressividade. Para capitalizar em favor deles junto aos Estados Unidos, né? E na ocasião do anúncio da mudança, a gente precisa lembrar que Trump estava debaixo de tremenda artilharia com relação a escândalos da sua campanha, né? Então, foi uma cortina de fumaça para poder tirar um pouco o foco das atenções da situação negativa dele e jogar isso para o Oriente Médio, né? E é interessante, assim, que esse conflito todo, ele tem uma raiz religiosa, né? Eu falei segunda-feira da semana passada, no quarto ano de Relações Internacionais, pediram para eu falar sobre o elemento religioso. Eu tenho formação em Teologia, em Ciência da Religião e faço doutorado agora em História Social lá na USP. Pediram para eu falar sobre o elemento religioso no discurso político, usando o caso de Israel e Palestina como modelo. Muito bem. Como historiador, a gente quer sempre explicar tudo para a pessoa ter maior condições de aproveitamento do assunto. Como tudo começou, né? Aí eu fui explicar sobre antissemitismo, para falar sobre antissemitismo, vamos falar sobre o que é semitismo. O que é semitismo? Semitismo vem de Sem, ok? Silêncio na classe. Sem, Noé, Jafé, Cã, silêncio. Gente, Abraão, Isaac, Jacó, ninguém conhecia isso. Nossa. Eu falei, como vocês estão se formando em relações internacionais, querem ajudar a tratar o assunto do conflito Israel-Palestina, se vocês não têm a menor noção do aspecto religioso da questão, que é o que inflama as paixões ali. Naquela questão é o principal. São religiões brigando, por mais que sejam estados. Por mais que seja o estado, muito bem. Cada um considera Jerusalém sagrada para a sua própria né? Exato, para a sua própria tradição. Ben-Gurion, que foi um dos primeiros ministros mais longevos de Israel, embora fosse ateu na ONU, quando ele foi defender a sua causa, ele levantou o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, e disse, essa é a nossa Constituição. Né? Então, embora o sionismo, que é o movimento político e cultural que mova a paixão dos judeus, dos israelenses, para lutar por aquela terra,
embora seja um movimento laico, ele usa por base a narrativa religiosa. Isso não tem como discutir, não tem como desvincular uma coisa da outra. Então a gente tem 3 povos, né, Magno? Nós temos os judeus, os cristãos e os muçulmanos. São 3 religiões, né, melhor dizendo, na verdade, não são 3 povos, 3 religiões que brigam porque consideram Jerusalém um ambiente sagrado e tem como primícia a formação da sua religião por conta de toda a história envolvendo Jerusalém. Seria isso, né? Se você me permite fazer um parênteses nisso, as 3 religiões elas são monoteístas por conta de Abraão, né? O patriarca Abraão seria o patriarca do judaísmo, o patriarca do Islã. No cristianismo, pelo fato de Jesus ser judeu, a gente se liga a eles, eu falo a gente porque sou cristão, e a gente se liga a eles por conta disso. A única diferença, que é a diferença fundamental na questão toda, é que o cristianismo não briga por território. Muçulmanos têm Meca, sua capital, mas brigam por Jerusalém, porque o Muhammad teve uma experiência mística, né? Ele teria sido ascendido aos céus a partir de Jerusalém. Os judeus brigam por questões óbvias, né? Sempre foi a capital, a construção do templo foi ali. E no cristianismo você não tem essa briga, né? Porque a ideia do cristianismo é você não ter território, você ser peregrino e forasteiro, que é o que diz o Novo Testamento, né? Você não está apegado a um território. Você pode ter, a igreja XYZ pode ter a sede dela em determinados lugares, como o Vaticano tem a sua, mas Jerusalém não é a causa de briga para os cristãos em geral, né? Agora, desculpa, pode falar, Gabi. Uma dúvida. Deixando um pouco essa história religiosa de lado, mas falando mais desse aspecto atual que o Trump decidiu, se essa é uma decisão que está tomada pelo governo americano há tanto tempo, por que foi no governo dele que foi executada essa questão da mudança? Então, eu penso que a mudança, com o anúncio quando ele fez o anúncio, era para jogar uma cortina de fogo sobre os holofotes que estavam sendo jogados contra ele, né? Então ele fez no o caso, anúncio. Você fala da investigação em relação à campanha eleitoral dele? A campanha eleitoral, os problemas de assédio, tudo mais envolvendo. Tem uma base evangélica nos Estados Unidos, né? Uma base evangélica tradicional, que naturalmente ficou abalada, imagino, corrija-me se eu estiver errado, ficou abalada com escândalos sexuais envolvendo ele. Exato, é esse momento aí, né? Quando ele passa para a capital, aliás, transfere a embaixada ali naquele momento para aquela que seria reconhecida a capital de Israel, ele agrada a base e tira o foco. Né? 2 bases, né? Porque além do forte movimento evangélico, do lobby evangélico que tem ali, que até um movimento, hoje já se fala sobre o sionismo evangélico, né? Que é a base política evangélica e as igrejas também, assimilando esse discurso político dos judeus, tem também o lobby judaico, né? Que não é fraco, né? Salvo engano, o genro dele é de ascendência judaica, né? O genro do Trump. Sim. E também tem muito dinheiro israelense nos Estados Unidos. Sim, não tenha dúvida. Agora, quando o Trump tem essa decisão, que você já explicou aqui, inclusive uma forma aí de tentar desviar, abafar o caso contra ele, ele acaba criando também uma situação mais delicada para as tentativas de paz na região, Magno, na sua opinião, porque você vê, o acirramento das tensões foi imediato, quando ele anunciou, e pior ainda agora, quando a embaixada foi inaugurada em Jerusalém. E os Estados Unidos são o principal negociador de paz entre israelenses e palestinos desde sempre, né? E aí, como é que fica isso agora? O reflexo foi imediato em todo mundo muçulmano, né? Quando a gente fala mundo muçulmano, a gente envolve a Ásia também, porque há populações enormes de muçulmanos ali na Ásia. O que acontece é que os Estados Unidos acabam perdendo um pouco o perfil do negociador, né? Porque os países árabes, especialmente os palestinos, vão se sentir prejudicados, né? Preteridos em ter como mediador um país que claramente dá sinais de que está tendo preferência por um dos 2 lados. Né? Magno, desculpa, me corrija aí também, isso é uma curiosidade que eu tenho. Mas os Estados Unidos nunca foram imparciais nessa questão, né? Sempre foram bastante parciais, inclusive. Israel recebe subsídio para a compra de armas, os Estados Unidos, que eu saiba, nunca condenou a construção de assentamentos no lado oriental da capital Jerusalém. Os Estados Unidos sempre fizeram vista grossa para as coisas que interessavam o Estado de Israel e, assim, ao mesmo tempo em que pregavam a paz ali naquela região, né? Mas nunca foi muito... Sim, concordo plenamente com você. Né? Mas aí tem o peso político dele, peso internacional, né? Porque você veja, quando surge
a necessidade da guerra, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, que Israel vai pedir apoio dos Estados Unidos, já estava descolando da outra potência que era a União Soviética na época. Os palestinos provavelmente teriam muito mais dificuldade em aproximar a União Soviética, a atual Rússia, por lado deles como mediador, porque certamente não teriam apoio do lado de Israel. Como Israel é o lado mais forte, então é mais fácil você tentar agradar um pouco mais o negociador do lado de Israel e conseguir alguma coisa, do que preservar esse conflito no âmbito local e jogar isso também para o âmbito internacional, porque certamente trazer os Estados Unidos para apoiar Israel e a União Soviética para apoiar palestinos, ou seja, aí conflito ad in eterno, esquece negociação, né? Então, eu penso que o peso político dos Estados Unidos na região, o peso político dos Estados Unidos na ONU, seria, eu penso que eles imaginam nesse sentido, né? Como um negociador que pode dar o vislumbre de um futuro plano de paz no futuro, né? Em vez de optar pelo lado oposto e acirrar ainda mais os ânimos e não ter esperança nenhuma de solução para o conflito, né? E os Estados Unidos, perdão de novo, Hélio. E os Estados Unidos arrastam ali, né? Trazem com eles outros estados, né? Acho que Guatemala que confirmou também a mudança. Isso. Como é que fica essa influência? Esses países não têm tradição nenhuma de negociação internacional, né? O que eles fizeram foi acompanhar os Estados Unidos para poder capitalizar em favor de si mesmos, né? Essa é a jogada ali, mas não tem nenhum peso nem internacionalmente e menos ainda localmente, né? Tanto que as grandes potências, estou falando de Alemanha, França, os países da Europa, repudiam a atitude do Trump e não vão seguir com isso, né? Exato, por causa daquela tradição que existe de aguardar sempre a solução da paz para os dois lados, que seja uma paz duradoura e que atenda as demandas, ou pelo menos o maior número de demandas dos dois lados, para depois definir o que se faria com Jerusalém. Sim. Então, Jerusalém fica meio que em banho-maria até assinar um acordo de paz que agora parece ficar um pouco mais distante. Um plano de paz, ele passa especificamente pela criação de um território palestino? Há 3 opções aí. Uma delas é a criação de 2 estados, né? Agora, do lado israelense, do lado palestino, a reivindicação, algumas das reivindicações maiores que nunca são atendidas por Israel, é o retorno às fronteiras anteriores à Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, quando Israel... Todas as guerras que Israel fez, né, a chamada Guerra da Independência, porque a gente não sabe, eu não entendo que independência do quê, porque se eles estão invadindo... Você vê como até os termos políticos são carregados de algum preconceito. Existe uma agenda, inclusive, para difundir essas ideias de Israel, né, inclusive na mídia. Exato. Você pega, por exemplo, o próprio termo antissemitismo, né, que é um termo completamente ambíguo, né? Se árabes são descendentes de Sem, por que o antissemitismo só diz respeito a Israel? Começa por aí, Já né? começa por aí. Então, alguém criou esse termo, é marketing, né? Então, teve Guerra de 47, Guerra de 53, Guerra de 67, depois 72, teve agora 2014. Então, sempre que Israel faz guerra, ele avança um pouco no território. Então, a primeira reivindicação é o retorno de Israel às fronteiras anteriores a 1967, que dava um território relativamente interessante para os palestinos, a remoção dos assentamentos, porque os assentamentos são construídos, os assentamentos são judaicos construídos em território palestino. Sim. E o retorno da população que foi expulsa durante a chamada Guerra da Independência, que na ocasião era pelo menos 750 mil palestinos, que hoje já estão entre 4 milhões e 4 milhões e meio, porque vivem em campos de refugiados e casaram, se reproduziram, tiveram filhos. É uma população imensa. Agora, essa população provoca um desequilíbrio demográfico na região, então Israel nunca concorda com o retorno deles. Mas eles são palestinos. Muitos deles guardam a chave das suas casas, sonhando um dia voltar a poder para sua casa, que provavelmente hoje já não existe mais, né? Claro. Inclusive, essas manifestações que nós vimos essa semana, ela já são uma manifestação pensada e vem acontecendo desde março, né, 30 de março, se não me engano, é a chamada Marcha pelo Retorno. E não é um fenômeno que aconteceu somente na faixa de Gaza. Eu falei ontem com o embaixador da Palestina no Brasil, ele disse, isso aconteceu na Cisjordânia, aconteceu com os palestinos em Jerusalém, aconteceu na faixa de Gaza, aconteceu nos países árabes, né? Então, já era um movimento previsto para acontecer em função do aniversário de 70 anos do que eles chamam de Nakba, que é a catástrofe, que é a fundação do Estado de Israel. Então, eu vi alguns jornais andaram publicando que o Hamas organizou um atentado contra Israel na faixa de Gaza por causa da mudança da embaixada.
A mudança da embaixada não tem nada a ver com isso. A questão é os 70 anos do que aconteceu ali. E não foi só na faixa de Gaza, aconteceu em todo o mundo árabe. Sim. Né? E Magno, aproveitando esse gancho aí que você falou da reivindicação que é feita, talvez seja uma pergunta de $1 milhão, né? Existe um melhor acordo, assim, que pudesse acontecer para todo mundo ficar bem e dar tudo certo? Ou é meio impossível de acontecer, já que cada um reivindica uma coisa e ninguém concorda com ninguém? Posso dar duas respostas para você. Uma boa e uma ruim? Uma boa seria todos eles se converterem ao cristianismo, porque ninguém vai disputar a terra. Isso seria a melhor. Né? Mas a gente acha que não acontece isso tão fácil. Um pouco mais difícil do que um acordo, né? Curioso, paradoxalmente né? A outra eu acho que não vai acontecer, porque do modo como eu vejo a questão, do modo como eu entendo esse movimento de Israel e o próprio movimento sionista, existe um pensamento de que o seguinte: a guerra, o conflito, só acaba quando nós ocuparmos a Grande Israel, a chamada Grande Israel. Que a Grande Israel significa o quê? Não ter mais palestinos na terra. Quando eu defendi meu mestrado em 2014, eu defendi no meio da Guerra de 50 Dias de Israel contra o Hamas. Eu falei, pode marcar na agenda. Em 1 ano e meio, 2 anos, vai ter outra guerra. E teve. Agora, pode escrever mais, isso é cíclico. Isso volta. Por quê? Porque há um programa de governo de Israel que visa tirar os palestinos dali, ou pelo menos descaracterizar o discurso. Por exemplo, uma criança, eles falam assim, a maior democracia do Oriente Médio. Democracia, isso é questionável de várias formas. Uma criança árabe que estuda em Israel, ela estuda numa escola para árabes, com um material educacional em hebraico. Não estuda na língua dela, ou seja, uma maneira de apagar a cultura dela, e também não conta a narrativa a partir da perspectiva palestina, ou seja, conta a partir da perspectiva dos vencedores, de Israel. Então, isso é uma maneira de ensinar que, olha, aquilo lá está tudo passado, esquece a cultura deles e tudo mais. Interessante. É uma maneira de ir doutrinando a nova geração. Essa história, o Hamas ensina, por exemplo, né? Eu ouço bastante isso porque eu fiz a minha pesquisa do mestrado sobre o Hamas, então muita gente me critica para eles ensinam as crianças a odiarem, né? Mas será que no outro lado também isso não acontece? E aquelas marchas de jovens israelenses na rua gritando morte aos árabes? Isso daí também não é um discurso de ódio que foi aprendido em algum lugar? É muito profundo, né? A criança já cresce com aquilo assim, muito certo dentro do coração, né? E aqui a gente também sofre uma influência americana e daí houve mais o lado que os Estados Unidos se interessam, né? Que é o lado israelense. E talvez até pelo cristianismo ocidental, eu acho que isso influencia muito mais o lado de cá do mundo a achar que Israel está sempre certo e os palestinos estão sempre errados. A gente lê os fatos de hoje com a cabeça no Antigo Testamento. Sim. Imaginando que os palestinos que estão ali são os inimigos filisteus, os filisteus de Davi. Verdade. Então faz essa associação. É a mesma coisa que imaginar que em 1948, ou quando Theodor Herzl ou Ben Gurion foram criar o Estado de Israel, eles estavam na mesma condição que Daniel quando estava na Babilônia. Fez uma oração a Deus arrependendo-se pelos seus pecados e os pecados do povo, e Deus dirigiu. Ora, Herzl era ateu. Ele usava a Bíblia, felizmente, para legitimar uma tradição que já existia, uma cultura. Não precisa criar uma cultura nova, já existe uma cultura. Então, o que ele fez? Se apropriou de uma cultura, mas de Deus tinha muito pouco ali. Agora, quando você pega a história do Ben Gurion, por exemplo, nos primeiros anos da fundação do Estado de Israel, você vê repetidamente ele planejando, arquitetando para que as negociações de paz fracassassem, para que houvesse um motivo para... Ele fala isso textualmente no documentário, With God on Our Side, tem isso na internet. Ele fala, nós precisamos de algum mecanismo para poder avançarmos sobre o território que nós queremos, e o melhor mecanismo é a guerra. Então, era um homem trabalhando a serviço da guerra, né? Então, quanto mais guerra tiver, mais ocupa território, né? Que esse é o plano. Então, eu acho que enquanto não exterminarem todo mundo ali, não para muito cedo. Então, respondendo a sua pergunta agora, né? Qual seria? Não teria. O único jeito seria os palestinos fazerem a mala e ir embora ou ficar para morrer, né? E também não existe também uma possibilidade assim sonhadora de que Jerusalém inteira fosse regida pela ONU, sei lá, e todo mundo se afastasse, né? Ninguém quer abrir mão. Se não consegue fazer isso em cima de Jerusalém, que é 1% da terra, que dirá sobre todo... Não, eles querem autonomia. Os dois povos que querem autonomia, né? O direito de autodeterminação. Existiu um Quer dizer, Israel já tem, porque já tem um Estado constituído, né? Desculpa. A Palestina é que precisa constituir o seu oficialmente, ser reconhecido... Já é reconhecido por muitos países, né?
acho que mais da metade dos países do globo já reconhecem a Palestina como Estado, né? Mas os principais, né, ainda não. Você ia falar, Breno, para a gente Eu ia encerrar aqui? perguntar, existiu um momento em que a paz esteve mais próxima, você acha? Nesse período todo de história? Já teve um momento, sim. Quando assassinaram lá o chanceler israelense, puxa, me foge o nome agora. Aquele momento foi o momento que a paz estava mais próxima de acontecer. Inclusive foi assassinado por um israelense que não concordava pelo fato dele estar cedendo muito aos palestinos, então ele foi assassinado por causa disso. Eu acho que aquele momento foi que chegamos mais perto do estabelecimento de um acordo de paz que fosse bom para os dois lados. Bom para os dois. Magno, eu quero agradecer pela sua presença com a gente aqui dentro do Redação Novo Tempo. Trouxe esclarecimentos muito úteis para nós e para o nosso telespectador. Tá bom, obrigado e Deus abençoe o trabalho de vocês aí. Sucesso. Muito obrigado. Obrigada. A gente tem que ir para o intervalo agora e daqui a pouco, na volta, a gente conversa sobre um possível vazamento de dados de clientes de um banco na internet. A Redação volta já.